De 2013 até 2018, o número de mulheres formalizadas no universo do empreendedorismo cresceu 124% aqui no Brasil. Em 2013, elas eram um pouco mais de 1 milhão. Em 2018, esse número subiu para 3 milhões. E na rota do empreendedorismo feminino, o mercado de negócios foi atrás de mulheres empreendedoras que se destacam na carreira, seja como fonte de inspiração, seja como um exemplo de empoderamento para outras mulheres. Eu sou cofundadora da Malalai, que é uma tecnologia desenvolvida para a segurança pessoal feminina, e sou arquiteta e urbanista. Qual que foi o start, assim, o ponto que te levou a dar uma pausa na arquitetura, né, para ingressar no desenvolvimento dessa tecnologia? Foi no fim de 2015, eu mudei para BH em 2014. E aí no fim de 2015, a ONG Thank Yoga, ela tem um papel muito forte na atuação do feminismo nas redes sociais. Ela lançou uma hashtag que chama Primeiro Assédio. E o objetivo dessa hashtag era incentivar mulheres a relatarem situações de assédio que elas passaram ao longo da vida. E eu li lá alguns relatos relacionados à mobilidade urbana, né? E alguns relatos me chocaram muito e foi assim que surgiu a ideia. Mas aí nesse meio aconteceu mais um monte de coisa. Eu acordei e ouvi uma mulher gritando na rua e uma padaria abriu a porta para ela entrar. Eu conheci um pessoal que trabalhava com tecnologia, com startup, caí de paraquedas nesse ambiente. Então tudo aconteceu ao mesmo tempo. Assim. É como se tudo estivesse conspirando para que a Malalai acontecesse, né? Olha, eu venho da publicidade, então eu estava dentro de uma agência de publicidade e na publicidade a gente está sempre pensando estrategicamente. E a gente sempre tem, qualquer forma de comunicação, qualquer campanha que você vai criar, você sempre pensa de uma maneira estratégica. Quando eu criei Hoje Vou Assim, que era uma brincadeira, e ele veio depois do Para Francisco, né? Já tinha uma pequena trajetória do Para Francisco que ajudou muito Hoje Vou Assim a surgir. Eu percebi uma determinada hora, eu falei, tem um negócio aqui. Mas eu não tinha, claro que eu não fiz com essa intenção. E quando eu percebi, o meu lado empreendedora ficou muito com antenas ligadas. Quando eu comecei a receber muitas roupas lá na agência onde eu trabalhava, que todo dia chegava alguma roupa, e eu falava assim, eu acho que vai chegar uma hora que eu vou poder fazer um merchandising cobrando por isso, porque eu já estou virando uma vitrine. Até o dia que eu recebi um convite, né? E eu lembro assim da alegria, foi uma marca do Sul, e era uma coisa muito pioneira mesmo. Eu fiquei muito alegre, porque eu já sabia, assim, eu comecei a entender que eu estava virando um veículo. Tanto é que depois disso, né, depois do Hoje Vou Assim, eu saí da agência, coisa que eu nunca poderia imaginar, porque eu lembro do meu pai falando assim, olha, você tem que conquistar seu salário. Né? Então eu sempre fui educada para ser assalariada. E sempre achei que eu ia morrer assalariada. Né? E de repente a coisa foi crescendo tanto que eu saí da agência de publicidade, eu não tinha dinheiro, eu peguei meu fundo de garantia, fiz uma negociação com a agência que graças a Deus eu pude pegar meu fundo de garantia, não tinha dinheiro guardado nenhum. Eu tinha um filho, não tinha o pai dele, não tinha meus pais, né? E justamente nesse momento me tornei empreendedora. A Soul nasceu em 2016, eu falo que foi no meio de uma reunião de trabalho. Antes eu brincava que tinha sido um suspiro no coração, mas foi um soco no coração mesmo. Eu tive muita dificuldade de me apresentar, de falar quem eu era e logo eu, assim, né, com tantos interesses, gosto de fazer tanta coisa, por que tive dificuldade, né, de me apresentar? Fui embora super frustrada naquele dia e incomodada, né, poxa, por que eu não consegui falar quem eu era? Eu só falei da Patrícia profissional, eu sou muito mais que a Patrícia profissional. E aí daquele dia em diante eu comecei uma jornada do autoconhecimento, busquei apoio e assim, a gente tem em BH alguns grupos, mas que trabalham de maneiras mais isoladas e não consegui um lugar onde eu pudesse ter voz e compartilhar com outras mulheres o que eu estava passando. Né? Já tinha feito terapia há muito tempo, mas eu buscava mais. E dali em diante eu nasceu o desejo de compartilhar essa jornada com outras mulheres. E aí criei um blog, comecei a compartilhar. Mas por falta de disponibilidade, trabalhando malucamente 10
11 horas por dia, não consegui levar o projeto adiante, mas nunca deixei de compartilhar com as pessoas esse meu desejo. E aí, comentando com uma amiga, ela falou assim, poxa, peraí que você precisa conhecer, aliás, você já conhece, você precisa de conversar com a Bárbara. Aí eu falei, Bárbara, é aquela mesmo, eu vou deixar vocês conversando, vou marcar um café e vou sair e você apresenta a sua ideia para ela, porque ela tem disponibilidade. E aí a Babi vai contar aí como que foi. E o processo de autoconhecimento com a Paty acabou acontecendo comigo também. Eu me vi num momento em que peraí, nada faz mais sentido, o que eu quero para minha vida, eu preciso encontrar meu propósito. E aí, essa amiga em comum, nos primeiros 5 minutos que a gente fala, deu aquele, não, é isso aí. A gente a sominha vai acontecer, eu tenho tempo, é uma coisa que eu me identifico. Eu acho que esse processo é importante para qualquer mulher, independente da fase, da idade. Esse processo de autoconhecimento que a gente fala, que é o autoconhecimento que empodera a mulher, que ela assume a sua melhor versão, que ela vai saber o que ela quer. E o poder de escolha, né? Através do conhecimento, através da educação, leva ela longe. O que é essa tecnologia e como que ela pode ser usada pelas pessoas, pelas mulheres, né, no caso? Ela pode ser usada por qualquer pessoa, de fato, só que a nossa comunicação é voltada para o público mais vulnerável, né, que são as mulheres. Então, hoje a gente trabalha com 3 frentes. Uma frente que a gente chama de preventiva, então é um mapeamento colaborativo. As pessoas acessam os mapas e dão informações de segurança sobre as ruas. Então, hoje a gente mapeia rua mal iluminada, rua movimentada, presença de porteiro ou segurança, presença de posto policial e locais em que ocorre assédio de forma recorrente e ponto comercial aberto. A outra frente é a frente que a gente chama de conforto cognitivo, que é a sensação de segurança e não a segurança, de fato. Então, é aquela sensação que faz com que a gente avise para alguém que a gente está saindo ou chega a tal horário. Aquela pessoa, de fato, não pode fazer nada se algo acontecer, mas a gente tem a sensação de estar mais seguro, né, quando a gente avisa alguém. Então, para essa frente, a gente tem um compartilhamento de rota. Você tem outras soluções que fazem isso, né, dentro de aplicativos de mobilidade, mas o que a gente está implementando são notificações automáticas. Então, você pode marcar na sua rota pontos em que você quer que alguém receba um alerta. Então, por exemplo, eu quero que alguém seja alertado quando eu descer no meu ponto de ônibus para pegar um outro ônibus, né? É o momento que aquela pessoa vai estar mais atenta. Então, essas notificações automáticas é o diferencial desse compartilhamento de rota. Isso a gente ainda está implementando. E a frente emergencial é um botão de pânico no próprio aplicativo. Quando ele é acionado, ele envia localização e SMS para pessoas cadastradas no aplicativo. O que a gente levantou durante as pesquisas que a gente fez é que no Brasil, países da América Latina de maneira geral, as pessoas têm a impressão de que andar com o celular na mão, né, na maioria dos locais, atrai violência. Então a gente perguntou para as mulheres se elas usavam o celular na rua, né, e se usavam, mas usavam com receio, ou se não usavam, se evitavam usar. E aí a prioridade foi, ou se não fazia diferença, né? E aí as respostas se concentraram nesses 2 âmbitos, assim, o uso, mas uso com receio ou não uso. E aí surgiu a ideia de ter esse botão numa joia, né? Em algo que fosse discreto, que eu pudesse usar de forma cotidiana, sem que ficasse em destaque, aquilo é um botão de pânico. A Sominha é o projeto do coração, né, que virou uma empresa. Nós somos hoje uma agência de consultoria. A gente já atua no desenvolvimento pessoal e na capacitação profissional da mulher. Então aqui tem espaço para todo mundo. Então a gente oferece vários tipos de serviço para a mulher, né? Eu trabalho mais na área de desenvolvimento pessoal. A gente tem o coaching, que é o life coaching, que a gente oferece para as mulheres e que a gente, né, esse incômodo, ele foi muito natural, porque a Paty também fez a formação em coaching, eu estou fazendo a especialização em psicologia positiva e a gente sentiu que as próprias ferramentas de coaching, de consultoria, elas eram muito rígidas, elas eram muito fixas. Então, assim, coisas que eram oferecidas para a mulher
era a mesma que era por uma criança, que era por uma transição de carreira, e a gente não sentiu, a gente sentiu que faltava um cuidado ali um pouco maior. Uma personalização. Uma personalização. E a gente foi desconstruindo algumas coisas, algumas ferramentas, tanto de empreendedorismo, que é utilizado para empreendedorismo, de consultoria, quanto para o coaching. E a gente fez algo inédito, exclusivo. A gente deu a nossa cara para uma linguagem que é para a mulher moderna, com os desafios dessa mulher contemporânea e que traz uma identificação, que é o mais importante, né? Então, dentro dos nossos serviços, a gente acredita muito do autoconhecimento a partir do desenvolvimento pessoal, que ela é a base de tudo, para chegar também numa consultoria de empreendedorismo e a criatividade, né, Paty, que a gente fala que é o que falta assim, muito na vida das mulheres, até mesmo nessa correria, nos problemas, a criatividade ela surge ali como esse impulso, né? E é a fim de ajudar as mulheres a criarem e executarem as próprias ideias que o Sebrae passou a investir em uma capacitação mais dedicada para este público. O Sebrae vem trabalhando com empreendedorismo feminino há um tempo, já que é uma tendência mundial, e a gente já atendia as mulheres, mas aí começamos a ter um novo olhar. Então tem alguns projetos na área de startup e agora em março a gente lança dentro do projeto de empreendedorismo feminino no Sebrae Nacional, Mulheres de Negócio, a gente lança o Sebrae Delas, que é um projeto, um programa voltado para a capacitação de mulheres em Minas Gerais e pelo Brasil vai acontecer, né, e nos outros estados. E aqui em Minas a gente vai atender 200 mulheres, capacitando com oficinas, palestras, cursos, experiências, vivências. Assim, a gente já percebe esse movimento da mulher buscando se capacitar mais, né? E a proposta é que a gente faça algumas soluções como o Bootcamp Women, como o Inbook Women, próprio para capacitar as mulheres empreendedoras e as potenciais empreendedoras. A gente vai buscar essas também.